Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Peço desculpas a vocês porque hoje eu estou com uma tremenda de uma gripe. E eu estou vendo que o meu roteiro está absolutamente errado. Vamos lá, hoje sem roteiro. Hoje o que nós vamos falar vai ser sobre aquilo que eu avisei que ia acontecer, o encontro do Mauro Vieira com o Rubio, que não rendeu o que a imprensa esperava que fosse render, o que a imprensa estatal prometeu que ia vender. E o Brasil fica de fora da redução das tarifas para produtos que os Estados Unidos fizeram, ou pelo menos substancialmente de fora. Vamos falar também sobre a corrida presidencial, os bastidores da corrida presidencial, o que está acontecendo, Tarcísio candidato, Eduardo candidato, Flávio Bolsonaro candidato, quais são os planos do sistema agora com a iminência da prisão do Jair Bolsonaro. E também vamos falar sobre cenário internacional, sobre México e sobre o Chile, países com situações bastante diferentes. Vamos também falar sobre uma reunião esquisita que aconteceu ontem, clandestinamente, entre o comandante do Exército e Alexandre de Moraes, na casa do comandante do Exército. Tudo isso e muito mais no programa de hoje, então peço a você que crave o dedo no like, mande o programa para o máximo de pessoas possível. Realmente o teu like faz toda a diferença, então eu sei que eu peço sempre isso, chato, mas acaba valendo um segundinho do seu tempo. E mande o programa para todos os amigos e para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Peço também inscrição no canal. Quando se inscreve no canal, principalmente no canal Paulo Figueiredo Show, mas também no canal da TV Flórida e no Paulo Figueiredo Oficial, os vídeos acabam tendo mais engajamento, principalmente quando você ativa o sininho das notificações, que é a maneira de você saber que você sempre vai assistir o nosso programa. De novo, vou pedir um pouco de paciência aqui com vocês hoje, porque vai ser na base da tosse, na base da febre, mas vamos lá que tem muito assunto para a gente falar no Paulo Figueiredo Show de hoje. E eu não posso deixar de começar o programa fazendo uma coisa que ninguém gosta de ouvir, mas eu gosto muito de fazer, que é falar aquele grande "eu avisei", né? Eu bem que eu disse.
Quando na semana passada começou a surgir a conversa do encontro do Mauro Vieira com o Marco Rubio e os possíveis acordos que podiam sair disso, eu avisei a você, aqui no Paulo Figueiredo Show, sobre qual era a situação real. O Globo News era uma coisa, Paulo Figueiredo Show era outra, dizendo que não ia dar em nada, que eles só conseguiram marcar uma outra reunião, e adiantei também acerca das possibilidades de uma redução de parte das tarifas ficar condicionada a critérios políticos, enquanto eu sabia, e disse aqui no programa, que em torno da política de diminuição de preços que o governo Trump está buscando para determinados produtos, certos setores, como o café, carne e etc., sofreriam uma redução global de tarifas. Eu disse que isso não tinha nada a ver com a negociação em curso com o Brasil. E foi exatamente isso que aconteceu. Não houve resultado nenhum. O Mauro Vieira saiu da reunião dizendo que no dia seguinte eles iam receber uma proposta, etc, etc. Isso foi na sexta passada, hoje não tivemos proposta nenhuma. E a única mudança, não houve nenhum resultado importante, né? O que, pelo contrário, a única mudança foi muito mais prejudicial para o governo Lula de qualquer outra coisa. Eu explico. Para baratear os preços no mercado interno americano, o Trump anunciou que ia cortar as tarifas de produtos como café, chá, algumas frutas tropicais, suco, cacau, tempero. E a grande questão aqui é que você tem países como a Argentina, Guatemala, Equador e El Salvador, por exemplo, que tinham uma tarifa de 10% sobre os seus produtos. 10%. O Brasil tem uma tarifa de 50% e todos os países tinham uma tarifa de 10% para os seus produtos. Essa tarifa destes países passou para zero. Passou para zero. Então, esses países tiveram suas tarifas zeradas. Os Estados Unidos, com o Brasil, tinham imposto uma tarifa de 50%. O que aconteceu com essa tarifa? Passou para zero? Não, passou para 40%. Isso porque, como eu já expliquei aqui, perdão, e como o Scott Bessent também explicou, só 10% das tarifas aplicadas ao Brasil eram, de fato, comerciais. Os 40% restantes, volto a dizer, como declarou o próprio secretário do Tesouro e o representante comercial, USTR, dos Estados Unidos. Esses 40% foram aplicados em decorrência das graves violações de direitos humanos ocorridas no país, inclusive contra residentes permanentes como eu, cidadãos e empresas americanas. E não se enganem, os Estados Unidos estão acompanhando, sim, por exemplo, o descumprimento das sanções por empresas brasileiras e americanas. Várias empresas listadas, até na Bolsa, como o caso da Coca-Cola, o PicPay, sem falar nos bancos, não estão cumprindo como deveriam as sanções. O que a maioria das pessoas não entende, no entanto, é que há uma demora geral e histórica no tocante à fiscalização do cumprimento das sanções americanas. Para vocês terem uma ideia, né, a lista do OFAC, no qual consta o Alexandre, ela não tem 50 nomes, não tem 100 nomes, não tem 1.000 nomes. São mais de 17 mil indivíduos sancionados. E monitorar e garantir que cada sanção esteja sendo aplicada não é uma tarefa fácil. Eu sempre cito aqui o caso do BNP Paribas, um dos bancos europeus, por exemplo, que descumpriu sanções americanas e levou, acho que 9 anos até ser multado. Não, as violações e sanções ocorreram entre 2002 e 2012. Então, os caras começaram mais ou menos isso. Os caras começaram a descumprir as sanções em 2002, passaram 10 anos descumprindo as sanções, até que pagaram uma multa de, acho que 9 bilhões de dólares em 2014. Então, essas coisas, elas são demoradas. É assim mesmo. E a gente tem agonia, eu participo da sua agonia. As pessoas ficam me mandando o evento do Alexandre participando, fala, Paulo, você tem que fazer alguma coisa, como se eu trabalhasse no governo americano. Eu compartilho da mesma agonia que vocês e a gente está fazendo todo o possível
para cobrar que essas sanções, agora que o governo reabriu, sejam, sim, cumpridas. Mas a verdade é que a gente tem 3 meses desde a aplicação das sanções e o governo americano fechado por 43 dias. Mas o caso aqui não se assustem, porque isso é um castelo de cartas. Na hora que o primeiro for pego, na hora que a primeira instituição for multada, na hora que o primeiro for penalizado de alguma forma, todos os demais vão seguir as sanções e vão dançar conforme a música. Pode demorar, e isso gera uma agonia, porque a gente não tem tempo no Brasil, mas a responsabilização vai chegar. Mas voltando ao assunto das tarifas, enquanto as pessoas alienadas, né, como a senadora, eu digo senadora, mas eu não vi até agora essa pessoa tomar posse, eu não vi uma ação dela, a senadora Tereza Cristina, tentam te vender uma narrativa mentirosa de que isso foi bom para o Brasil, eu vou te explicar a realidade. Suponha, por exemplo, que você é um importador nos Estados Unidos que vai comprar carne. Você tem 2 opções fortes na América do Sul para esse mercado: Brasil e Argentina. Se você vai comprar a carne do Brasil, você vai pagar 40% a mais por conta das tarifas. Mas se você for comprar a carne da Argentina, você não vai ter nenhum custo adicional. Não vou nem entrar no mérito de que normalmente o gado argentino é melhor do que o brasileiro, na sua maioria, né? O gado do Nelore tem sempre desvantagens em termos de apetite comercial aqui nos Estados Unidos especificamente. Mas se você tivesse carne argentina com 40% mais barata do que a do Brasil, qual que você escolheria? Ou café. O café no Brasil tem uma taxa de exportação de 40%. O da Colômbia e do Vietnã, agora, tem 0%. E de quem que vocês acham que os importadores americanos vão comprar? Mais do que isso, se você é um empresário brasileiro que tem a oportunidade de migrar o seu negócio para um outro país vizinho, como, por exemplo, o Paraguai, onde você vai pagar menos impostos e vai conseguir vender o seu produto sem tarifa, o que faz com que o seu mercado e o seu lucro sejam maiores? Claro. Pensem nisso. Por que você ainda ficaria no Brasil? A Imigrex, inclusive link na descrição, oferece e tem tido cada vez mais procura de pessoas que estão se mudando para o Paraguai. Esse foi o caso da Taurus, que declarou estar repensando o modelo da empresa no Brasil, que hoje emprega 2.700 pessoas diretamente e 15 mil indiretamente. E onde você acha que vai ficar melhor para a Taurus fazer negócio? Dentro do Brasil, com 40% de tarifa, ou em outro país? O ministro da Indústria do Paraguai, o Marco Riquelme, afirmou que o governo do Paraguai tem recebido visitas de empresários brasileiros que têm pressa em estabelecer uma produção local para tentar fugir das tarifas. Isso significa menos emprego e produção no Brasil e mais emprego e produção no Paraguai. Tudo por causa da inação do establishment financeiro e político contra as violações de direitos humanos perpetradas pelo pseudo-juiz Alexandre de Moraes e pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo sentido, a CNN reportou que entidades do setor de exportação alertaram que as tarifas de 40% travam as exportações brasileiras. Então, se essa é uma vitória para o governo Lula, eu não sei o que seria uma derrota. E essa é a verdade. E não tem manchete do Globo que vai ajudar o governo Lula a sair dessa situação, que eu volto a dizer, ele mesmo criou. Pode tentar botar na conta do Eduardo e minha, mas ele mesmo criou. E ele mesmo mantém. Quantas vezes aqui nós estamos falando sobre o agravamento da situação da relação do Brasil com os Estados Unidos por conta da quantidade de projetos que o governo impõe de censura dentro do Congresso que afetam as big techs americanas. Falamos sobre isso bastante no programa de quinta-feira. Então não adianta você fazer uma política de conversar suave, porque os americanos estão vendo o que vocês estão fazendo dentro do Congresso. E eu estava falando de Globo, e a gente vê que a coisa tá feia quando a Globo é quem está jogando água no chope do governo Lula, mandando eles pararem de comemorar esse corte de 10% nas tarifas.
Bota o vídeo pra gente aí que circulou nas redes, Bruno. É simples. Não é que exige uma exegese de especialistas e linguistas. Celso Amorim, Carlos Fávaro, recuem das celebrações. Assobiem, olhem para o outro lado e finjam que não falaram nada. Outros ministros apaguem as suas celebrações em redes sociais, porque não há nada a celebrar. Isso não foi para o Brasil. E o Brasil é mais prejudicado do que favorecido com esse decreto. Eu explico. Se retirou a tarifa recíproca de 10% para todos os países para esses produtos. Como o Brasil foi taxado em 50%, esses produtos brasileiros continuam a ser taxados em 40%, enquanto os outros países, esses produtos, passam a não ter taxa alfandegária nenhuma. Então, proporcionalmente, ampliou-se a desvantagem brasileira, quando existe concorrência, é claro. Não? Quando há mais do que um país ofertando esses produtos para os Estados Unidos, a desvantagem brasileira ficou maior. Isso é uma questão aritmética. Isso nada tem a ver, essa medida de Trump tem a ver com a inflação interna nesses produtos, nessa vasta lista de produtos, não tem nada a ver com as negociações com o Brasil, nenhuma relação com as negociações com o Brasil, que continuam, e é bom que continuem, né? Mas não há nada a ser celebrado pelo Brasil sobre isso. O fato de que a carne brasileira não concorre com a Argentina, porque entra num mercado diferente, não, é verdadeiro, mas não tem nada a ver com essa questão da retirada dos 10% de tarifa. O fato de que o café brasileiro não tem substituto em quantidade por outros fornecedores no mundo também é verdadeiro, mas já era verdadeiro e não tem nada a ver com essa medida de Trump. Essa medida de Trump não merece nenhuma comemoração no Brasil. Eu espero que a negociação que prossegue nos leve a ter algo sobre o que celebrar, mas não isso. Porque senão nós estamos num mundo de loucos. É fácil ler o decreto. Eu também espero, Demetrio. Hoje eu devo participar do Jornal do Inteligência Limitada, eles me pediram. Vou ver se eu vou estar em condições. Mas uma das coisas que eles me pediram foi para debater com alguém a respeito das tarifas. Eu falei, mas qual seria a minha posição? Seria contra as tarifas? Ou a favor? Porque eu também não gostaria que houvesse tarifa para o Brasil. Eu também não gostaria. Em momento algum, Eduardo Bolsonaro e eu dissemos, olha, a gente lamenta, a gente entende, apoia e agradece a ação do presidente Trump e sabemos que o caminho para isso é uma anistia ampla, geral e restrita, que é algo que o governo Lula não quer trazer para a mesa de negociação. Se trouxesse, as tarifas seriam suspensas na hora. Eu estou dizendo a vocês, o governo tem condições de apoiar a anistia e retirar essas tarifas imediatamente. Mas não, o governo Lula, o establishment financeiro, continuam na aposta dessa tal diplomacia empresarial da Tereza Cristina. De forma que um problema que deveria ter durando um mês está se arrastando por 4 meses. Veja, uma reportagem do Paulo Capelli sobre esse assunto ilustra bem a frustração do governo Lula. O título é Metrópolis. Retorno de Trump sobre tarifas frustra a expectativa do Palácio. Diz o Metrópolis, não é o Paulo Figueiredo. O Palácio do Planalto não está satisfeito com a redução de 10% anunciada pelo governo dos Estados Unidos a alguns produtos brasileiros. Como a coluna informou, o governo Lula enviou um documento de reivindicações aos Estados Unidos na terça, dia 4/11. Tá? Portanto, 2 semanas. Mas boa parte das questões colocadas ainda permanece sem resposta. Segundo o embaixador envolvido nas negociações, o Brasil aguarda o retorno em relação às tarifas aplicadas pelo governo Trump sobre a carne bovina, açúcares e equipamentos de engenharia como metais. Vejam, a reportagem está dizendo que o Brasil só está pedindo redução destes itens. Diplomatas brasileiros demonstram frustração com a demora. E todos os outros setores. Integrantes do Planalto afirmam que Lula está frustrado com o andamento das discussões e planeja ligar diretamente para Trump nos próximos dias para tentar reverter sobretaxa de 40% e revogar a lei Magnitsky aplicada pela Casa Branca contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Até o momento, Washington se mostra irredutível quanto a retirar a sanção imposta ao magistrado da Suprema Corte. De novo, Metrópolis. O chanceler Mauro Vieira se reunirá até o final deste mês com o secretário de Estado americano Marco Rubio e com o responsável pela área comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer.
também está prevista a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mais uma reunião. E esse trecho sobre os Estados Unidos estarem se mostrando irredutíveis contra a retirada das sanções é muito importante, porque uma hora ou outra o governo Lula vai ser obrigado a encarar a realidade de que os 40% de tarifas só devem sair de duas formas. Ou o Brasil oferta algo imperdível aos Estados Unidos, ou então começa a lidar com as violações de direitos humanos por parte do regime. Eu não vejo outro caminho viável. Na semana passada, o Mauro Vieira estava dizendo que o Marco Rubio havia sinalizado um possível acordo provisório até o final de novembro. A gente está chegando na última semana do mês e a única coisa que aconteceu agora foi uma piora na posição do governo Lula nas negociações. Então, não tem para onde correr. Ou enfrenta a realidade, ou enfrenta a realidade. Só tem duas opções. Ofereça algo extraordinário aos Estados Unidos ou lide com as violações de direitos humanos perpetradas pelo regime. E eu acho que o Brasil tem coisas para oferecer. Se eu tivesse na mesa de negociação do outro lado e pudesse oferecer coisas extraordinárias, eu ofereceria. Mas a melhor delas, a mais fácil delas, a saída evidente, é a anistia. Mas, do ponto de vista da perspectiva americana, tem gente que fica chateada quando eu digo que um acordo vantajoso para os Estados Unidos pode sim fazer com que as tarifas sejam retiradas, sem necessariamente envolver a solução da perseguição política no Brasil. Mas eu estou aqui para reportar a realidade para vocês, não é só narrativa, não é só o que você prefere. E a realidade é que o Trump é uma pessoa que sempre busca um acordo favorável para ele, para o país dele. E ele conversa com qualquer um. Ele sempre está disposto a sentar na mesa de negociação com qualquer um. Seja o Xi Jinping, seja o Kim Jong-il, seja o pessoal do Hamas, como agora foi bem sucedido o acordo dele, inclusive agora aprovado dentro do Conselho de Segurança da ONU, para a região de Gaza. Mas o maior exemplo disso agora, por exemplo, né, as pessoas que, o Trump sorriu para o Lula, encontrou para o Lula. Olha, vejam o Trump agora encontrando o prefeito eleito de Nova York, o comunista Zohran Mamdani, sobre quem o Trump já falou, inclusive, em prender. E agora o Trump está chamando ele para encontrá-lo na Casa Branca. Então, se o acordo for vantajoso para os Estados Unidos, pode ser o Kim Jong-un, pode ser o Vladimir Putin, pode ser o Zelensky, pode ser o Lula. Trump fará o acordo. Ele foi eleito para fazer isso, colocar os interesses americanos em primeiro lugar. Então é sim possível que saia um acordo no Brasil, mas tudo vai depender dessa oferta extraordinária, que até então o governo Lula não conseguiu aparentemente fazer, e sem ela a única saída, que é a saída mais fácil, é a anistia. Então veremos as cenas dos próximos capítulos. Nós temos que esperar o fracasso, o potencial fracasso dessas negociações para continuarmos pleiteando a anistia, que é a solução para o Brasil. Pelo menos parcial. O fato é que, como diz a expressão a preço de hoje, né, o governo Lula está encurralado, não tem nada para oferecer e a gente vai continuar acompanhando esses acontecimentos. Vamos ver se o Brasil oferece para os Estados Unidos para não dar a anistia. Vamos ver o que Lula pode oferecer a Trump, né? Vamos ver. E um governo que está perdido, né? Um governo que está numa situação onde ele não passa vergonha só em relação aos Estados Unidos. O governo Lula é ambicioso. Ele não acha suficiente passar vergonha só com os Estados Unidos. Ele quer passar vergonha internacionalmente. E claro que eu estou me referindo à Flop 30, que está sendo um fiasco tão grande que você não vê uma pessoa sequer, dentro ou fora da grande mídia, de esquerda ou de direita, flamenguista ou vascaíno, você não vê uma alma viva falando bem desse fiasco. Para falar que não teve nenhum ponto positivo, eu confesso que eu achei muito engraçado e até mesmo prazeroso ver jornalista da Globo reclamando de água e refrigerante custando R$25, suco custando R$30, prato de almoço custando R$70. Afinal, quem poderia imaginar, né,
que fazer um evento desse tamanho em uma cidade que é praticamente uma favela a céu aberto, com zero de infraestrutura no meio do nada, poderia dar errado. E se o assunto são críticas à Flop 30, é claro que eu não posso deixar de reagir ao vídeo do Friedrich Merz, o chanceler da Alemanha, falando sobre o evento e sobre Belém. Você já deve ter visto, mas o Brunão vai colocar aí para você. Wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. O cara estava dando graças a Deus que a Flop 30 acabou e eles puderam sair logo de Belém do Pará. Meu Deus do céu, vejam a vergonha internacional. O Lula quer mostrar o Brasil para o mundo, quer mostrar a Belém, quer mostrar a Amazônia. E as pessoas estão saindo de Belém do Pará traumatizadas. E óbvio que eu posso dizer a vocês, imaginem qual foi 5 segundos para vocês imaginarem qual foi a emissora que ficou indignada com os comentários do chanceler alemão. Pode falar aqui no chat, valendo. Obviamente que foi a Globo. Vejam o comentário desse militante ambientalista, assim, xiita, que trabalha na emissora, que é o André Trigueiro, sobre esse assunto. Bata aí. Inevitável e surpreendente essa declaração, que no primeiro momento por aqui houve o cuidado de checar a fonte, porque estamos na era da inteligência artificial e isso soou absurdo, extemporâneo, inapropriado. Alguém poderá chamar de gafe diplomática, mas foi pior. Foi preconceituoso, foi xenófobo e veio de um chanceler alemão, porque a gente vai reconhecer na fala dele uma sombra que até hoje acomete a Alemanha do que houve na primeira metade do século passado e que motivou. Você vê, né? O preconceito, a ideia de que todo alemão é meio nazista. Se vem da Alemanha um comentário, é um comentário nazista. Tem coisa mais racista e preconceituosa do que isso, André Trigueiro. Mas não foi só ele, não. Vamos continuar. A Segunda Guerra Mundial, a ideia de uma supremacia ariana, de um povo melhor do que os outros. Porque essa declaração deixa no ar exatamente um desprezo pelo Brasil de uma forma geral e por Belém do Pará em particular. É descabido. Eu não esperaria outro procedimento do chanceler alemão do que um pedido formal de desculpas. Ele deve isso. E a Alemanha é um país curioso no sentido de que tem uma cultura que na reconstrução daquele país que se tornou o mais rico e populoso da Europa foi muito inspirado em diretrizes que hoje são reconhecidas como referenciais para o mundo na direção da sustentabilidade, em relação à matriz energética, em relação à construção civil. A ideia do Trigueiro é basicamente a seguinte: se o chanceler alemão falar que a Alemanha é um lugar mais bonito e melhor para se estar do que Belém do Pará, logo ele só pode, a única explicação possível é que ele seja um nazista. E para testar o quão nazista vocês são na escala do André Trigueiro, eu queria passar algumas fotos de Belém e algumas fotos das cidades alemãs. E o trabalho de vocês vai ser aqui no chat identificar qual foto é de Belém e qual foto é da Alemanha. Por favor, Bruno. Esse lugar é... Para mim tá parecendo... Ah, ótimo. Esse lugar aqui, vocês acham que é Belém ou Berlim? Próxima foto. Essa outra foto aqui, vocês acham que é de Belém ou de Berlim? Eu me pergunto, bota aí mais uma foto. Que lugar da Alemanha, né, deverá ser... Bota de tela cheia, Bruno. Pode botar de tela cheia. Que lugar da Alemanha deve ser este? Talvez Munique? E esse aqui tenho certeza que é Belém. Então, eu sinto informar, mas se você acertou qualquer uma dessas fotos, a localização de qualquer uma dessas fotos, você, na escala Trigueiro, já é um nazista. Automaticamente você já é um nazista. Você pode não saber que você é um nazista, mas você é.
principalmente se você tiver alguma coisa, alguma ascendência alemã. Esse negócio de falar que Belém é a cidade com o maior percentual de habitantes morando em favela é um assunto proibido, né? Ninguém pode falar. Afinal, quem fala isso deve ser nazista. Não pode dizer que Belém do Pará, por exemplo, é a 8ª pior cidade do Brasil em saneamento básico, que 80% da população de Belém do Pará vive na merda, sem coleta de esgoto. Não. No coleta de lixo, vive no lixo. 98% não tem tratamento de esgoto. 98%, isso não pode estar errado, João. Por favor, eu peço à audiência que me fact-check. 98% do Belém não tem tratamento de esgoto. 80% da população não tem coleta de lixo. João, você deve ser nazista. Você colocou esse número aqui. Deve ser João Gabriel Heisenstein. Agora, o ambientalista, o defensor do meio ambiente, acha normal que 98% do cocô de todo mundo vá para Belém, vai para a rua, vai para os canais. E você não pode dizer que Berlim é melhor do que Belém. Aliás, isso serve de prova que os bombardeios aliados realmente destruíram Belém na Segunda Guerra Mundial, mas foram muito menos danosos para a cidade do que os governos de esquerda que foram eleitos para o Pará e para Belém. A esquerda é muito pior do que um bombardeio aliado. É um negócio impressionante. Aí tá lá, como sempre, meu querido Eduardo Paes, não posso poupá-lo da crítica, chamando de novo também o chanceler alemão. Ele não pode perder uma oportunidade de aparecer. Resolve chamar o chanceler alemão de nazista por dizer o óbvio. Ora, Eduardo, será que as pessoas preferem Berlim ou preferem o Rio de Janeiro? Você é prefeito do Rio de Janeiro há trocentos anos, desde 2009. Ou seja, 15 anos, aí teve um período Crivella, mas você está prefeito do Rio de Janeiro. Nesses 15 anos, todos os anos, quem que as pessoas preferem, para onde as pessoas preferem viajar? Para Berlim, que recebe 14 milhões de turistas por ano, esses dados estão até defasados, são de 2019, ou para o Rio de Janeiro, que não recebe nem 2 milhões. Berlim é quase 10 vezes mais visitada do que o Rio de Janeiro. Agora você imagina Belém. Então, se eu tiver que dar uma passagem para vocês aqui do meus espectadores, para onde vocês preferem ganhar uma passagem? Para Berlim ou para Berlim? E como se a rede estatal da Coreia do Norte, o Globo, o bobo da corte lá do Eduardo Paes, ou não fossem vergonha o suficiente, vejam o que o Lula respondeu ao chanceler da Alemanha. Ele falou comigo de fazer a COP30 no estado do Pará, em Belém. Tinha muita gente que não queria. Vocês são loucos. Tem que fazer no Rio de Janeiro. Tem que fazer em São Paulo. Por que levar a COP pro meio do mato? Por que levar a COP pro Pará? Lá tem muito mosquito. Lá não tem estrutura. Lá não tem hotel. A diária é cara. Os caras estão comprando um Guaraná muito caro, uma água. Mas nunca reclamaram da água que eles pagam quando vão no aeroporto internacional. Nunca reclamaram quando vão num show em qualquer lugar desse país, o preço da água, o preço do Guaraná. Mas foram reclamar do Pará. O primeiro-ministro da Alemanha esses dias se queixou. Eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo de Berlim. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará. Porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, cidade de Belém. E eu acho isso importante. É muito mais importante do que uma fala idiótica. Porque o que o Lula está dizendo é que Berlim não oferece 10% do que o Pará oferece. A justificativa dele para esse argumento são os botecos do Pará.
são os botecos do Pará. E isso mostra o que nós somos como civilização. O nosso presidente valoriza uma cidade não que tem saneamento básico, mas uma cidade que tem boteco, música e comida. É o pão e circo. E isso que impede que ele reconheça que o evidente, que óbvio que Berlim é uma cidade melhor que Belém, e que é claro, André Trigueiro, que há superioridade cultural. Ah, meu Deus, ele falou em superioridade cultural, ele é nazista. Essa ideia de que não existe cultura superior à outra é algo tão imbecil que até o advento do pós-modernismo e o André Trigueiro, isso nunca foi pensado na história da humanidade. É evidente para o homem que existem culturas superiores e culturas inferiores. Ora, enquanto os romanos construíam as maravilhas arquitetônicas que duraram mais de 1 milênio e estão aqui até hoje, os povos da África ou das Américas moravam em cabana e barraco. Eu tive agora, uns meses atrás, no Museu do Vaticano com a minha mulher, e eu falei assim para ela, olhe a diferença. Enquanto nós estávamos construindo isso aqui no Ocidente, viaje à África e você vai ver que eles estavam fazendo aqueles bonequinhos de argila que parece aqueles artesanato com durepox que maconheiro vende na praia de Copacabana ou em Visconde Mauá. E aí o que é uma cultura superior? A cultura romana ou a cultura do Congo? Isso é evidente que você tem que reconhecer isso. Há características numa civilização que são superiores às outras. Higiene, por exemplo. Higiene é uma característica indiscutivelmente superior à porcaria. É indiscutivelmente superior que saneamento básico se sobrepõe a boteco. Que zelo ao patrimônio público é uma característica boa. Muito superior a um barzinho que toca música. Que o apreço à beleza, a construção de uma catedral é muito superior a um pato no tucupi. Povos mais honestos, povos mais confiáveis, povos que têm essas qualidades, evidentemente, obviamente, né, é um aglomerado, em ciência social tudo que é aglomerado não significa que é individual, evidentemente são melhores que os povos que não têm. Ora, você vai comparar a cultura de um povo que mutila crianças, arrancando o clitóris das meninas, com a sociedade ocidental, onde a mulher, mesmo com todos os problemas que a gente tem com o pós-modernismo, é protegida. Ora, se todas as culturas são iguais, são igualmente boas, apenas são diferentes, tem que haver uma equivalência cultural. E essa equivalência cultural não dura um segundo, porque as pessoas viverem mais seguras, viverem com mais liberdade, viverem mais bem alimentadas, viverem com mais segurança, é indiscutivelmente melhor do que as pessoas que não têm nada disso. Então, uma cultura que produz mais pessoas assim é, obviamente, superior a uma cultura que produz música, boteco e dança, porra. Vai comparar a cultura da Alemanha com Belém do Pará? E eu falo isso com toda a tranquilidade do mundo, já falei isso. A minha família da minha mãe é toda de Belém do Pará. Que, aliás, foi uma cidade destruída. Belém do Pará, no início do século XX, era uma cidade muito bacana. E, claro, todos os povos têm qualidades, mas um tem mais qualidade que outros. E, civilizacionalmente, ora, nós somos uma civilização inferior à Alemanha. Isso não deveria ser sequer discutido. Qual é a contribuição da Alemanha para a humanidade e qual é a contribuição brasileira? Ora, veja, a Alemanha tem, por exemplo, 114 prêmios Nobel. É o país do Max Planck, o pai da física quântica, do Werner Heisenberg, criador da mecânica quântica, do Gutenberg, que inventou a prensa móvel que permite que eu faça o que eu estou fazendo aqui,
do Martinho Lutero, do Bento XVI, do Kant, do Schopenhauer, do Nietzsche, do Beethoven, do Bach, do Wagner, do Bismarck. Mas a música do Boteco de Belém é que é boa. Porra, essa fala, a fala desse imbecil que é o presidente da República do Brasil, ou do outro que veste o chapéu de carioca, lá do Zé Carioca, e fica dançando na escola de samba. Eu adoro escola de samba, mas você não pode achar que sua civilização pode ser construída em torno disso e não reconhecer a sua inferioridade. Porque você precisa reconhecer a sua inferioridade para aspirar a ser melhor. O Brasil é o país do Pelé, do Neymar, do Carnaval. Ah, mas você pensa, o Brasil teve o Santos Dumont. Mas o Santos Dumont teve que sair do Brasil e ir para a França para ser reconhecido. Enquanto os alemães têm Otto von Bismarck, o Brasil tem Getúlio Vargas. Enquanto a Alemanha tem Hegel, o Brasil tem Paulo Freire. E eu quero ser melhor como civilização, pô. Como eu disse, minha família vem de Belém. Eu quero que Belém seja melhor. Eu quero saneamento básico para as pessoas de Belém e não boteco. Eu quero que Belém tenha mais edifícios como o Teatro da Paz. Queria que tivesse boa infraestrutura, bons hotéis, que fosse limpo. Mas não, para o Lula já tá bom, porque tem boteco, tem música. Sejam honestos, vocês preferiam que Belém fosse mais parecido com uma cidade alemã ou mais parecido com uma favela que é hoje? E a minha briga, volto a dizer, é civilizacional para que Belém seja tão boa, que o Brasil produza cidades tão espetaculares como Berlim, como Munique. Pô, eu me lembro, a primeira vez que eu cheguei na Alemanha, eu fui à Alemanha mais velho, eu devia ter acho que foi na Copa do Mundo de 2002. 2002? Não, 2006. Ou seja, eu já tinha ali uns 20 e poucos anos de idade. Eu cheguei em Belém pela primeira vez, numa cidade chamada Königstein, na Alemanha, que era perto ali de onde o Brasil estava ficando para os jogos e tal, e eu fui para a Alemanha para ver futebol. Você vê que não é uma razão civilizacional muito válida, né? E aí cheguei lá e eu me lembro de olhar a Alemanha e falar assim, caramba, os Estados Unidos são uma bosta. Porque não havia, cara, um cuspe na rua. Não havia, assim, uma cinza na rua. Parecia de mentira. As casas pareciam feitas de chocolate. Isso foi uma viagem icônica para mim, porque eu conhecia muito bem os Estados Unidos, eu tinha passado muito tempo aqui, estudado aqui e tudo mais. E fui para a Alemanha e falei, puta, os Estados Unidos são uma bosta. Aí peguei o carro e fui da Alemanha para a Suíça. Aí comecei a achar a Alemanha uma bosta. E aí depois você pega o carro e entra na Itália e você vê, não, na verdade a Itália é uma bosta. Pô, e a Alemanha e a Suíça são do cacete. Agora, isso de novo, é uma discussão civilizacional, porque quanto mais os alemães, por exemplo, a civilização declina. Quanto mais os alemães deixam os povos bárbaros entrarem na Alemanha com uma imigração descontrolada do Oriente Médio, uma população muçulmana crescente, eu não tenho a menor dúvida, e o declínio de Paris é o grande exemplo disso, de Bruxelas, mas que Berlim vai ficar pior do que Belém. Pega o Rio de Janeiro, já estamos falando do Eduardo Paes, pega o Rio de Janeiro dos anos 30 e compara com o Rio de Janeiro de hoje. Vejam esse vídeo aqui e me digam se a cultura brasileira do século passado não era superior à cultura do brasileiro de hoje. Olha esse vídeo. Vejam essas pessoas. Olha que cidade bonita. Pessoas bem vestidas. Arquitetura. Não, visualmente o Rio de Janeiro é a cidade mais espetacular do planeta, não tem nada igual. Infraestrutura. Vejam isso, não, praticamente nenhuma favela.
O que aconteceu, né? O que aconteceu com o Rio de Janeiro? É muito pior do que o bombardeio. Volto a dizer, o que aconteceu com o Rio de Janeiro é muito com Brizola, com Marcelo Alencar, com Garotinho, com Sérgio Cabral, com Eduardo Paes, com Crivella. É muito pior do que o bombardeio aliado em Berlim, cara. Então eu uso o Paulo Figueiredo Show para a gente trazer as conversas que a gente precisa ter, né? As conversas que a gente precisa ter. Então essa é uma conversa que a gente precisa ter. Vamos usar esse momento para reconhecer, porra, que alguém tenha coragem de dizer isso na mídia. Ai, mas vão dizer que você é nazista porque você reconhece a superioridade cultural. Eu não caguei, porra, não tô nem aí. Superioridade cultural é totalmente diferente de superioridade racial. Não há um povo ariano puro que seja superior aos outros. O maior exemplo disso são os Estados Unidos, que construíram com essa mistura inteira. Eu vou dar um exemplo. A região para onde até eu estou indo, região da Flórida Central no Brasil, região de Orlando, tem 300 mil brasileiros vivendo em Orlando. Aí você pensa assim, você tem 300 mil brasileiros vivendo em Orlando. Orlando virou uma grande Belém? Não. Os brasileiros vão para Orlando, respeitam a lei e a ordem, vão lá, mantêm as coisas funcionando, constroem bons empreendimentos, constroem bons restaurantes, são membros produtivos da sociedade. Mas são as pessoas que vão para Orlando têm mais dinheiro. Nem todas. Você pega Framingham, Massachusetts, é um lugar de imigrantes brasileiros mais pobres, e você vai para Framingham, e Framingham é bonito e prospera. Então, é claro que o nosso povo é capaz de produzir civilização. Só não enquanto nós tivermos um presidente que coloca boteco e saneamento básico no mesmo grau. Aliás, saneamento básico e coleta de lixo num patamar inferior à coleta de lixo. Enquanto a foca retardado da Globo News fica, não, como pode achar um povo superior ao outro? Todos os povos são iguais. É nazista alguém que considera que um povo esteja superior ao outro. Vamos falar sobre política brasileira falando nisso. Isso aqui é a nossa briga civilizacional. Vamos falar sobre as eleições de 2026, porque a temperatura do Brasil está muito alta nos últimos dias. Que o desejo do Centrão é pegar os votos do presidente Bolsonaro sem precisar de um candidato bolsonarista, isso nós já sabemos. Isso era claro, a gente bastava observar as posições do pessoal do Centrão, por exemplo, do Ciro Nogueira, bastava ver as posições da Faria Lima, né? Vejam o desespero até do Café com Ferre, esses caras porta-vozes da Faria Lima. Era claro, por exemplo, quando você via o próprio Alexandre de Moraes encontrando com o Tarcísio, eles tinham um plano e o plano era muito claro. Uma eleição, Tarcísio versus Lula, onde o sistema simplesmente não correria risco de perder. Se vencesse o Tarcísio, eles estavam felizes. Se vencesse o Lula, eles estavam felizes também. Só que o único problema disso é que o bolsonarismo continua mais forte do que nunca. Então eles precisavam tirar, na base da força, o Jair Bolsonaro da disputa, caso contrário ia acontecer o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos. E a única forma de fazê-lo era colocando Jair Bolsonaro em uma posição tão vulnerável a ponto dele não ter outra alternativa senão aceitar e endossar esse cenário. E aí estava perfeito, você não precisa nem de urna eletrônica. Efetivamente, então, como a gente já viu, e é por isso que a gente vem dizendo que hoje Jair Bolsonaro é um refém. Por isso o julgamento às pressas, as medidas cautelares em um processo em que ele nem é indiciado, a dificultação do presidente Bolsonaro de falar, gravar vídeos, dar entrevistas, fazer encontros com lideranças políticas e por aí vai. E o plano do sistema estava indo perfeitamente, estava tudo encaminhado. Só que no meio dessa bagunça apareceu uma pedra no meio do caminho.
E essa pedra chama-se Eduardo Nantes Bolsonaro. Quando o Eduardo Bolsonaro partiu para os Estados Unidos a contragosto dos seus aliados, inclusive do seu pai, e se livrou das garras do sistema, ele colocou o sistema numa posição complicada, porque ele passou a dizer que se o pai não fosse candidato, ele iria disputar as eleições presidenciais como candidato bolsonarista. E isso ferrou com o sistema. E por que ferrou com o sistema? Ora, vejam, por exemplo, a nova pesquisa da Quest. Em um cenário com Lula, Tarcísio e Eduardo Bolsonaro na urna, e lembrem-se, essa é a Quest, que sempre prejudica os bolsonaristas, é o Instituto da Globo News. Mas no cenário Lula, Tarcísio e Eduardo Bolsonaro nas urnas, e Eduardo pode ser candidato por qualquer um dos 30 partidos que o Brasil tem, Eduardo e Tarcísio estão empatados. Ou seja, se Eduardo sai candidato com Tarcísio, o Eduardo teria, imagine, com a pressão das redes sociais, o tamanho do movimento que isso seria. Eduardo teria enorme chance de ir para o segundo turno. E se o Eduardo for para o segundo turno, o Tarcísio perderia o governo de São Paulo. Lembre-se, ele precisa se desincompatibilizar para concorrer à presidência. Não precisa se desincompatibilizar para concorrer ao governo, mas sim para concorrer à presidência. E há quem diga, meu Deus, não, se Eduardo e Tarcísio forem candidatos, o risco é o Lula ganhar no primeiro turno. Ora, que bobagem. Uma coisa que se sabe em política eleitoral é quanto mais candidatos, maior a chance de que haja um segundo turno. Quanto mais opções você der para o eleitor, e hoje você tem quase 20% de brancos nulos, não sabem, não vão votar em ninguém, quanto mais opções você der ao eleitor, menor a chance do Lula levar no primeiro turno. Eu não canso de dizer que eu não acho que o próprio governador Tarcísio seja entusiasta desse plano. Eu, Paulo, chamem de inocente, eu acho que o Tarcísio é leal ao Bolsonaro e não acho que ele seja o artífice desse plano. Eu acho que ele está sendo tratado como um peão, utilizado como um peão no plano do Centrão. E o que o sistema quer é isso mesmo, é um peão. Agora, o que eu tenho, a certeza que eu tenho é que o governador talvez aceitasse participar deste plano por aclamação. Mas entrar nessa bola dividida, eu duvido, porque ele só tem a perder. Ele jogaria fora uma reeleição certa em São Paulo por uma eleição muito difícil, incerta para presidente, que pode acabar queimando com ele, inclusive queimando ele na sua base eleitoral. Neste sentido, esse plano é maravilhoso para o PT, que tem a possibilidade de destruir o Tarcísio como liderança em São Paulo, gerar uma briga gigantesca dentro da direita, e ainda assim levar à presidência, porque lembrem-se, eles controlam o sistema eleitoral. Então vejam, perde o governo de São Paulo, entrega para o Centrão, que é o segundo maior orçamento da América do Sul, só perdendo para a própria União, destroem uma liderança que é uma liderança forte no Brasil, e ainda podem continuar com a presidência, porque, volto a dizer, eles controlam o sistema eleitoral. Então, Eduardo joga uma, como a gente diz, né, uma chave de rosca nessa engrenagem. E entendendo isso é que o sistema parte para a destruição do Eduardo, porque ele é o obstáculo. Daí vem o suposto processo fajuto contra Eduardo Bolsonaro e contra mim. Porque o objetivo final desse processo e é por isso que eles não tiveram problema em tentar fazer carta rogatória para mim, que eles sabem que não vai chegar, que não vai dar certo, etc, etc. Porque o objetivo é tornar o Eduardo inelegível. Embora eu já tenha dito que se me encherem muito o saco, eu escolho um estado e saio como senador só para irritar as pessoas. Só para dividir o voto de algum desgraçado desse do sistema. E apesar de ninguém saber ao certo o que vai acontecer com esse processo do Eduardo, se eles vão conseguir julgar o Eduardo à revelia, etc., no tabuleiro político, a elite já estava tratando o Eduardo como carta fora do baralho. E é bom que fique assim.
O sistema achou que o problema estava resolvido. Só que eis que surge uma nova pedra no sapato, que é a possibilidade do Flávio Bolsonaro como candidato e não do Eduardo. Entendam, Flávio e Eduardo, embora tenham personalidades diferentes e sejam pessoas diferentes, ambos representam o projeto do bolsonarismo e estão absolutamente alinhados no projeto para o Brasil. Aliás, estão neste momento em uma viagem a El Salvador para uma reunião com Bukele, o que só corrobora esse alinhamento e essa visão, por exemplo, contra o narcoestado que está se formando no Brasil. Então, Flávio seria também um excelente candidato. E essa é uma discussão que acontecia em bastidores, mas a mera possibilidade disso acontecer começou a tocar fogo em Brasília. Vejam, por exemplo, o que diz a porta-voz do Alexandre de Moraes, Daniela Lima. Né, que o Flávio Bolsonaro e o Ciro Nogueira tiveram uma discussão muito acalorada, na qual o Flávio Bolsonaro acusou o Ciro de estar trabalhando de olho na vice do Tarcísio de Freitas e não de olho naquilo que era melhor para a direita. E disse que se fosse o caso... Bruno, coloca esse vídeo em tela cheia, por favor. Ele próprio seria, assim, o nome da família a representar o bolsonarismo. Por que isso é um problema grande para a direita e para o centrão em especial, né? Porque se houver dois candidatos do mesmo campo, a vida do presidente Lula, que hoje diz que vai disputar a reeleição, vai ficar muito mais fácil. Porque você pega 48% que seja, vou partir do princípio que o bolsonarismo não perdeu um voto de 22 para cá. Se você pega esses 48 divide entre metade, ou mesmo 2/3, 1/3, fica mais fácil para que, em votos válidos, o petista obtenha talvez uma vitória até em primeiro turno. Aliás, o que muita gente que resistiu, os ministros, o Celso Sabino do Turismo, por exemplo, deu uma entrevista para o UOL há pouco tempo, dizendo a direita vai se dividir e o Lula vai ganhar em primeiro turno. Por quê? Porque se isso acontecer, de fato, facilita ali a vida para o campo da esquerda. Agora, qual também é a questão, né? Ao colocar o corpo no meio das discussões sobre Tarcísio de Freitas, o Flávio compra tempo para o pai dele. Como compra tempo, Daniela? Ele obstaculiza de maneira eficiente uma eventual reunião dos partidos de centro, todos em torno do governador de São Paulo, já para em janeiro apontá-lo como o nome de Jair Bolsonaro. Quanto mais adiante isso ficar, mais pressionado Tarcísio vai estar, inclusive pelo tempo de desincompatibilização. Se quiser ser candidato à presidência, ele precisa sair do governo de São Paulo. Ele pode disputar a reeleição ao governo de São Paulo no cargo, mas se quiser ser candidato à presidência, ele precisa sair, né, se desincompatibilizar. Então, ao colocar o próprio corpo como uma barreira, o próprio nome como uma barreira, não estando tão queimado nem de perto como Eduardo Bolsonaro, Flávio compra tempo ao pai e à família como árbitros de para onde a direita vai. Isso que ela falou, a primeira parte, assim, eu fico constrangido de ver um comentarista político falar um troço desse na televisão. Do ponto de vista eleitoral, para a vitória no primeiro ou segundo turno, não faz absolutamente nenhuma diferença se os votos estão concentrados em um candidato ou se estão divididos em dois candidatos. Se os candidatos vão ter 50% dos votos, podem estar 25% ou 26% com um, 24% com o outro, ou 40% com um e 10% com o outro, não faz a menor diferença. Para a eleição ser ganha no primeiro turno, você precisa ter 50% mais um dos votos válidos. Como os outros votos estão divididos é absolutamente irrelevante. Na verdade, eu volto a dizer, se você dar mais opções para os eleitores, normalmente, porque os candidatos, você começa a ter candidatos que não têm rejeição, a vida do candidato líder, do candidato consolidado, do polo do outro lado, se torna pior e não melhor. Mas o meu ponto não era nem esse, é que os planos do sistema estão, neste momento, como diz a porta-voz do sistema, bagunçados. E aí a mesma elite que apostava todas as fichas no Tarcísio já começa a ficar incomodada, como mostrou, eu falei aqui, o próprio Ferri nesse post, comentando sobre o fato do Bolsonaro não planejar, decidir o candidato até as vésperas da eleição do ano que vem. Pior cenário para a direita, Bolsonaro na papuda e indefinição do nome indicado para 2026 até julho. Eu trago aqui o Ferri não porque eu desgosto dele, nem porque ele seja tão relevante, mas é só porque é uma pessoa que vocaliza as coisas que são ditas lá na Faria Lima. É uma pessoa que, assim como o Guga Energúmeno, vocaliza a mentalidade da esquerda. As pessoas são possuídas, né, por um espírito.
E eu digo que o sistema está tão perdido, mas tão perdido, que o Ciro Nogueira, nessa treta com o Flávio Bolsonaro, veio a público dizer que comunicou ao Bolsonaro que o nome dele não estava disponível para vice em 2026. Então, é um grau de desconexão interplanetário, assim, da realidade. Porque o Ciro Nogueira dizendo que não está disponível para ser vice é a mesma coisa que eu mando ligar para Sidney Sweeney agora e dizer que não, nesse momento, Sidney, eu estou para me casar, não estou disponível para um relacionamento. Vou ligar para o Ancelotti, vou dizer que não estou disponível para cobrir qualquer desfalque na Copa do Mundo, vou ligar para a Ferrari, dizer que eu não estou disponível para substituir o Lewis Hamilton. Vou ligar para a Marvel e dizer que, poxa, não vou ser o novo Homem de Ferro, no lugar do Robert Downey Jr. É uma falta assustadora de capacidade de leitura da realidade. Porque esses caras só conversam entre si e só comentam e consomem o que eles mesmos dizem. Enquanto, você veja, outro exemplo, a Gazeta do Povo, que vocês maldosamente estão apelidando aí agora de Gazeta do Novo, eu não... Gazeta do Novo é bom, isso não foi um apelido que eu dei, normalmente eu dou bons apelidos. A Gazeta do Novo está dizendo que a comunicação está confusa. Né? Eu já falei milhões de vezes que o presidente Bolsonaro não tem a personalidade de um líder decidido. E isso não é necessariamente nenhuma crítica, é um fato. O presidente Bolsonaro é errático, ele não gosta de tomar decisão, deixa sempre para o último minuto, geralmente quando é tarde demais. Foi assim para a escolha de vice, foi assim para a escolha do que fazer em relação aos Estados Unidos, etc. É a característica dele. E eu continuo achando exatamente que é isso que vai acontecer. Quem quer que seja o escolhido do Bolsonaro para 2026, parece que só vai saber lá para meados do ano que vem. E até lá, queridos, muita água vai rolar. Quem poderia imaginar, há 3 meses, que nós estaríamos onde é que nós estamos? A gente já conseguiu avançar em muita frente, mesmo que lentamente. Então, até março, onde é que a gente vai estar? Eu não sei. O que muda, o que mudou e o que as pessoas precisam prestar atenção é que eu acho que pela primeira vez existe gente, aí eu coloco Eduardo Bolsonaro como principal nome nessa história, gente com visão de tabuleiro e que sabe exatamente o que está fazendo. Não é xadrez 4D, é plano. E qual é o objetivo principal? O objetivo principal não é ter uma eleição de 2026 com um candidato simplesmente, aparentemente competitivo nas pesquisas contra o Lula. Mas uma eleição fajuta, onde o sistema concorre contra o sistema, debaixo da censura e da tirania do STF que controla o sistema eleitoral. Ora, isso é uma farsa. A gente precisa, como nós temos feito, buscar formas de enfraquecer o sistema. E eu acho que as mudanças no STF estão deixando claro que há muito sucesso nessa direção. As derrotas do governo no Congresso mostram que há muito sucesso nessa direção. Eu, particularmente, continuo achando que é inevitável a aprovação de uma anistia e não dosimetria. E eu acho que é por isso que a gente vai continuar lutando. Eu quero falar sobre o Alexandre de Moraes enquanto isso, o general Frajola, comandante do Exército, mas eu tenho que dizer para vocês que esse tipo de jornalismo que traz isso para você aqui na cara e na coragem, esse tipo de trabalho que expõe a vocês o que está acontecendo, ele não pode parar. Porque você não pode, eu agradeço aqui as nossas mais de 42 mil pessoas aqui nos assistindo, você não pode enfiar a cabeça num buraco como se fosse um avestruz e falar assim, não quero nem ver o que está acontecendo na política. Porque essas pessoas vão passar a mão na sua bunda sem você perceber. Você tem a obrigação, não importa o quão dura seja a realidade, você tem a obrigação de enfrentá-la porque disso depende a sua sobrevivência. E é por isso que eu vou continuar falando as coisas que eu tenho que falar aqui, mesmo com 40 e tantas mil pessoas aqui nos assistindo, ou com 5 mil, ou quantas forem. Os apoiadores caíram, os apoiadores subiram, eu já passei por muitas fases desse tipo. Mas eu convido você a se tornar meu apoiador para garantir que o trabalho continue, porque a gente vai continuar fazendo de um jeito ou de outro. Você pode fazer parte disso ou não.
Eu convido você a fazer parte disso entrando em www.paulofigueiredoshow.com, porque a sua conta /apoie, a sua contribuição de $5 por mês, outro dia um gaiato aí, um desses relevantes, eu não sei nem o nome, é lá dessa turma que é o Tarcísio, falou, os mendigos que ficam pedindo $5. Eu falei assim, poxa, que coisa, né? Então quer dizer que o McDonald's mendiga quando ele vende um Big Mac por, sei lá, R$30. Aqui, qual a minha indicância em você pedir que as pessoas assinem o seu serviço? Que coisa, né? A TV a cabo mendiga pediu o apoio para que as pessoas assinem o serviço da... Agora, você tem que decidir. Você quer o jornalismo onde você garante que as pessoas continuem falando ou o jornalismo da Globo News? Eu publiquei uma notícia aqui esses dias, devia estar até na pauta, João, do mandato tem que botar essas coisas, mas uma notícia mostrando que entre os apoiadores da Globo News, o Lula é favorito. Entre a audiência da Globo, o Lula é favorito. E se você não apoiar, só vai ter a Globo. Porque eles vão encher o dinheiro da Globo News com verba da Secom, e são milhões e milhões de reais. Esses caras, esses Valdo Cruz, esses caras, eu volto a dizer, se os caras abrirem uma live, não aparece ninguém para assistir. Você está hoje aqui, como a gente está, com uma audiência maior do que a CNN Brasil, maior do que a Jovem Pan, somadas no YouTube. A gente tem uma audiência maior do que eles, os nossos cortes chegando a milhões de pessoas, isso só é possível graças ao seu apoio. Então eu convido você, www.paulofigueiredoshow.com/apoio. Você tem que fazer a sua parte, não tem jeito, é muito melhor esse tipo de coisa do que qualquer... e eu só tenho meu corpinho nu e informação para vender. Se você, por enquanto, não coloco meu corpinho nu à venda, e tenho informações relevantes. Você pode tornar também meu patrono Gold, com $499 por ano, que é nenhuma viagem, né? $499 para alguém que está bem, cara que está com carro importado, etc, etc. Às vezes não é um esforço financeiro tão grande, ou $49 por mês, você apoia por todos que estão ferrados e não conseguem apoiar. E aí, com isso, você está no nosso grupo de patronos, que é um grupo alto nível, você tem as nossas reuniões, você ganha acesso ao meu e-mail, as nossas reuniões são sensacionais, todo mês a gente faz uma reunião. Então, www.paulofigueiredoshow.com/apoio. Eu ia falar de México e Chile hoje, a gente já está com 1h10 de programa, então eu vou deixar essa pauta para amanhã. E vou falar com vocês sobre outro assunto rapidinho, que esse eu não posso deixar de falar no programa. Porque eu recebi a informação, e eu garanto a fonte, de uma reunião clandestina ocorrida ontem entre Alexandre de Moraes e o general Frajola, Miguel Tomás Paiva, perdão, que é o comandante do Exército Brasileiro. Na casa do comandante do Exército Brasileiro e com a presença do ministro José Múcio. E eu confesso a vocês que a inércia da imprensa sobre esse assunto me impressiona muito. Então eu estou aqui afirmando que ontem, por volta das 7 e pouco da noite, Alexandre de Moraes, ministro do STF, que preside, relator dos casos envolvendo vários militares, estava clandestinamente, numa reunião fora da agenda, na casa do comandante do Exército do Brasil, acompanhado do ministro da Defesa, José Múcio. Isso acontece às vésperas da prisão do presidente Bolsonaro e de tantos outros militares do Exército, como o general Braga Neto, o general Mário Fernandes, o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira, e por aí vai, o general Heleno. E eu fiz um post sobre esse assunto ontem à noite. Esse post já está com mais de 1 milhão de visualizações. E por isso me vem à mente esse questionamento. E é por isso que você tem que ter Paulo Figueiredo Show, porque onde estão os veículos da mídia tradicional? Não tem ninguém interessado em saber se essa reunião aconteceu e por que aconteceu e o que foi discutido. Não tem um veículo que tentou apurar o fato, nem que seja para me desmentir publicamente. É bizarro que as pessoas que se intitulam jornalistas não queiram saber o que o relator
do caso no Supremo Tribunal Federal que trata dos militares estava fazendo em uma reunião noturna, clandestina, na casa do comandante do Exército do Brasil, acompanhado do ministro da Defesa. Aliás, essa não é a primeira vez, nem a segunda, nem a 10ª vez que isso acontece. O Alexandre vai sempre se reunir com o general Frajola. E isso é bizarro, e isso merece ser apurado, isso não é institucional. Isso é o golpe clandestino contra as Forças Armadas. Então você, militar, saiba que o seu comandante está conspirando com o Supremo Tribunal Federal nas suas costas. E aí você mantém a sua hierarquia e disciplina. Selva! Como eu disse, né, se não tiver jornalismo independente, isso nunca vem à tona. Então você pode se tornar meu apoiador em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Vou ter a módica de $5 por mês, é uma promoção do Big Mac para você. Você pode também se tornar meu patrono Gold com $499 por ano. Tudo é feito com absoluto sigilo. As transações são feitas diretas com a empresa que detém os meus direitos aqui nos Estados Unidos, em servidores americanos. Você pode ficar absolutamente tranquilo que é uma relação direta entre nós e você, sem acesso ao Alexandre de Moraes. Se você for extremamente paranoico, você também tem a opção, e eu gosto muito, de fazer uma doação de qualquer valor em Bitcoin no link da descrição. Também tem o link, também tem o QR Code. Você pode doar de $1 a $1 milhão, a $1 bilhão. Até agora ninguém doou $1 milhão, no link da descrição. Você também pode se cadastrar gratuitamente no nosso site, para pelo menos a gente manter contato quando o Alexandre bloquear as minhas redes sociais, que inevitavelmente sempre vai acontecer. O link também é o mesmo link, lá você pode se cadastrar de graça. Amanhã tem mais, eu espero estar um pouquinho melhor, agradeço a enorme audiência de hoje. O Paulo Figueiredo Show conta com a edição do João Gabriel, a edição de vídeo do Bruno Bart e o apoio editorial da Nika Spakoski. É um oferecimento de vocês, meus apoiadores. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil e até amanhã às 15h. Figueiredo, Figueiredo.